Nós vamos falar, né, ler Jeremias 22 e 24 e Isaías 18. Jeremias 22. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor ao rei de Judá. Tu que te assentas no trono de Davi, tu e teus conselheiros e teu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque, se vocês tiverem o cuidado de cumprir estas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos, em companhias de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem a estas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. De numerosas nações, muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta grande cidade? E lhe responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, o seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará. Morrerá em um lugar para onde o levaram prisioneiro. Não verá novamente essa terra. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos. Fiz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Faz amplas janelas, desculpe. Reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e, assim, tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã. Nem se lamentarão, clamando: ah, meu Senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba ao Líbano e clame. Seja ouvida sua voz em Bazã. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu a adverti quando você se sentiu segura, mas você não quis ouvir-me. Este foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você está entronizada no Líbano, que está alinhado em prédios de cedro. Como você gemerá quando lhe vierem as dores de parto, dores como as de uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. E eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar-lhe a vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, para um outro país onde vocês não nascerão, e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra a qual anseiam voltar.
É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Porque ele e seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhece? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. Eles não mais terão medo ou pavor, nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. Eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas: meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano de seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria havia algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu à minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunto. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder de si sem que eu o veja? Pergunta o Senhor.
Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunte o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade, pois o que tem a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam um dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas palavras, com suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem lhes autorizei. Eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Quando esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor lhe encarregou, diga-lhes, vocês são o peso, eu os abandonarei, declara o Senhor. Se é um profeta, um sacerdote ou alguém do povo afirmar, essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente, o que o Senhor respondeu, o que o Senhor falou. Nunca mais mencione a expressão, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir. Que vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. É assim que dirão ao profeta. Qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que não dissessem isso. Por isso, me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Jeremias 24. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isto aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Consideram como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei desse lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles, e não os trarei de volta a essa terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, e os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que os expulsarem, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados.
Isaías 18. Ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão, ágeis mensageiros, a um povo alto de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe. Nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e, quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor: no lugar onde moro, ficarei olhando, quieto como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no campo no tempo da colheita. Pois, antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos como a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão delas todo o verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão de perto e pelos que estão de longe. Nação agressiva de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Amém, Marlene, obrigada. Jeremias é uma palavra muito forte, né? Nós vamos ver aqui em Jeremias 22, né, uma profecia contra os reis de Judá, mostrando como a injustiça, a idolatria e o mau governo traziam juízo sobre a nação e sobre o povo, né? E Deus chama os reis a praticarem a justiça, cuidar dos pobres, né? Não explorar o povo, mas eles preferiam o quê? Preferiam caminhos de opressão, caminhos de vaidade. E esse capítulo está diretamente ligado à queda de Jerusalém, a perda, né, temporária do trono davíntico, e apontando profeticamente, né, para a necessidade de um rei justo e perfeito, que é o nosso Messias Yeshua, né? Então, Jeremias 22, 29, que eu separei aqui como um texto para a gente analisar, que fala: ó terra, 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 ouçam a palavra do Senhor. E esse versículo é muito marcante, né? Aparece 3 repetições aqui como um clamor profético, né? Aqui Deus não apenas fala a Judá, mas ele fala a própria terra como um testemunho do que estava acontecendo. E essa repetição terra, 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 nos soa, né, como um toque de um chofar, um despertar, né, mostrando que a mensagem não era apenas para os reis, mas para todo o povo e até para as gerações futuras. Então, esse contexto imediato aqui fala sobre uma sentença contra Joaquim, Jeconias, né, descendente de Davi, que foi rejeitado, né, no trono, está lá no verso 30. E isso parecia quebrar, né, uma promessa davídica, mas na verdade apontava para a necessidade de um herdeiro maior e eterno, que era Jesus Cristo, que viria restaurar o trono. Então, assim como Judá, nós também podemos analisar hoje a nossa vida, e precisamos analisar essa semana, como nós estamos administrando mal o que Deus nos confiou. Trazer os nossos pensamentos, a nossa reflexão nessa semana, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou, com os nossos dons, com os nossos chamados, com o nosso relacionamento, com a nossa finança, com o nosso tempo. E o clamor terra, terra, terra é um chamado, queridos, para despertarmos e alinharmos, né, a palavra, porque a criação, ela geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós, está lá em Romanos 8, 22, 23. Hoje a terra também geme diante da corrupção, da injustiça, da idolatria, e o chamado é para que nós voltarmos, fazermos a techuvá, obediência, arrependimento, a justiça, lembrando, né, que a administração injusta e aí a negligência, ela sempre vai trazer a desobediência, a negligência, a injustiça, a idolatria, ela sempre vai trazer um juízo.
Mas a obediência não, a obediência é um caminho para sermos governados sobre o rei que é justo, fiel, que é Yeshua. Não importa o governo lá fora. Se você está debaixo do governo de Yeshua, a justiça de Deus vem sobre você. Jeremias 23, depois de anunciar, né, o juízo aqui contra os reis injustos, no capítulo 22, Jeremias 23 mostra como Deus está contra os pastores e líderes infiéis que espalham, né, o rebanho em vez de cuidar dele. E esse contraste aqui, o Senhor promete levantar um pastor perfeito e um rei justo, né? E nesse capítulo, nós vamos ter dois grupos aqui, pastores infiéis, do verso 1 ao verso 8, que dispensavam o rebanho. Vamos ver também os falsos profetas, que enganavam o povo com mensagens ilusórias. E Jeremias 23:16 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Jeremias faz um alerta que o povo que estava sendo seduzido por mensagens fabricadas, mensagens que eram o que? Fruto do coração humano, queridos, mas não tinha revelação divina nenhuma. E Jeremias fala, não dei ouvidos. E aqui há um chamado à vigilância. O povo de Deus não pode ser tão ingênuo, queridos, como hoje também, de ficar acreditando em qualquer coisa que ele ouve, qualquer profecia, qualquer palavra. A gente precisa examinar, a gente precisa sair do espírito de engano. E o falso profeta, o que ele faz? Ele distrai, ele enfraquece o povo, porque ele fala aquilo que o povo quer ouvir, e não traz o povo para um arrependimento verdadeiro. Ele afasta o povo de um arrependimento que só esse arrependimento vai trazer um alinhamento para ele. Então, hoje acontece a mesma coisa. Pessoas gostam de ouvir aquilo que massageia o seu ego, não aquilo que confronta, que traz o arrependimento, que traz a verdade. Então, essas palavras, como antigamente de falsos profetas, para nós também são como vento. Como vento, elas não nos enchem de nada. Parecem boas, mas não têm um peso que vai trazer um sustento, que é a verdade. Então, muitas vezes, nós ouvimos palavras como essas também de falsos profetas. E muitas vezes, querido, a gente tem que prestar atenção que não é uma mentira descarada, não. Vai ter sempre uma coisinha que vai te despertar. Não, nossa, isso aí pode ser verdade. Mas preste atenção, que pode ser impressões pessoais, sonhos da alma, projetos de uma alma, né? E a palavra do Senhor fala que o coração humano ele é enganoso. Então, a verdadeira profecia, ela nasce do Espírito de Deus e ela se alinha com a palavra escrita. Então, a diferença está na fonte, queridos. Cuidado, né? Carne ou espírito, alma ou revelação. Nós precisamos discernir. Então, assim como nos dias de Jeremias, hoje também nós somos cercados de muitas vozes. Algumas vêm do coração humano, como eu falei, outras de enganos espirituais, mas há uma voz que permanece, queridos, que vem da boca do Senhor, que ainda fala nas igrejas, ainda temos profetas maravilhosos, alinhados com a voz de Deus, e Deus está levantando esses que são fiéis, que não anunciam falsa paz, mas que chamam o seu povo à santidade, ao arrependimento. Então, tome cuidado com palavras mansas, com palavras que afagam o seu ego, quando na verdade você sabe que está tudo errado. Porque a gente sabe o que está errado, o que está certo, o que precisa de acerto, mas muitas vezes a gente quer fingir que não está tudo bem. Então, cuidado. Jeremias 24. Jeremias 24 acontece após, né, a deportação de Jerusalém para a Babilônia, quando o rei Joaquim e parte do seu povo, da sua família, do povo, né, foi levado ao cativeiro. Então, Deus dá a Jeremias uma visão profética para explicar como ele enxergava e como ele ia tratar dois grupos de pessoas aqui. Então, fala da visão que Jeremias teve, né, com figo. Um cesto tinha figos muito bons, o outro cesto tinha figos muito ruins, que nem se podia comer,
E essa visão aqui de Jeremias representava a condição espiritual do povo e o destino de cada grupo. Os figos bons, né, os cativos levados para a Babilônia, o povo que foi cativo em Babilônia. E os figos ruins, os que permaneceram em Jerusalém, apegados, né, à idolatria, apegados à rebeldia. Em Jeremias 24:7, vai dizer assim: eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Ah, queridos, essa é a vontade do Senhor para todos nós, de voltarmos para Ele de todo o nosso coração. E esse versículo aqui, que eu marquei como um versículo-chave, que revela a promessa de restauração para os figos bons. Os figos bons, né, que nós vimos, foram os remanescentes, os cativos. E mesmo na disciplina do exílio, Deus tinha um plano para eles, de purificar, de restaurar e trazer o povo de volta. E profeticamente isso aqui representa o remanescente fiel, que mesmo em meio à crise, ele é trabalhado, ele é restaurado pelo Senhor, ele permite ser trabalhado, ele permite ser restaurado pelo Senhor. E os figos ruins? São aqueles que ficaram lá em Jerusalém, representam o quê? Os que rejeitam a correção do Senhor, que permanecem na rebeldia, simboliza o quê? Aqueles que resistem ao trato de Deus e que preferem apegar-se à aparência, à religiosidade, ao orgulho. Então, Deus, ele promete transformar o coração de seu povo, o nosso coração, nos conduzindo a uma revelação verdadeira, que é, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Não, queridos, preste atenção, nós devemos ficar atentos. Nem toda aparente estabilidade é um sinal de bênção. Né? Os que ficaram lá em Jerusalém pareciam que eles estavam melhor do que aqueles que foram levados cativos. Mas eles eram figos ruins. O exílio, embora doloroso, era uma parte do plano de Deus para gerar o quê? Arrependimento e retorno. Então, assim como Jeremias viu 2/6 diante do templo, Deus também hoje está separando os que rendem ao seu processo daqueles que resistem à sua correção. Os figos bons não eram os que estavam em Jerusalém, aparentemente seguros, mas os que foram levados ao cativeiro. Porque mesmo na disciplina, eles estavam sob o cuidado cuidado de Deus. Então, queridos, esse é um tempo. Deus nos chama a despertar, a alinhar a nossa vida à sua palavra e administrar fielmente tudo que ele confiou a nós. Então, assim como Judá foi advertida, hoje também nós somos chamados a praticar justiça, a rejeitar falsas promessas, a discernir a voz do Senhor em meio a muitas vozes humanas. Então, mesmo nas provas e processos de disciplina, Deus tem cuidado de nós, cuidado dos fiéis, purificando os corações, preparando-nos para a restauração de tudo na nossa vida. Então, queridos, a fidelidade, ela abre caminhos para a manifestação do reino justo, que é o reino de Cristo Jesus. Enquanto a resistência à correção, ela sempre vai trazer juízo. Então, firme seu coração, se permita a ser moldado, a ser restaurado, a ser confrontado pelo Senhor e, principalmente, a fazer techuvá, ao arrependimento. Em todos os tempos, a mensagem continua a mesma. Arrependimento, vigilância e obediência são o caminho para viver sob a direção do reino de Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? Que essa semana a gente pense, a gente reflita e até chegar a Yom Kippur, a gente esteja zerado. Amém? Shalom, shalom. Tenha um bom dia e uma boa semana.